Fala galera, sou Leonardo Ávila, sejam bem-vindos para mais um Papo de Gremista. Finalmente chegamos à primeira vitória nesse Brasileirão. Uhul! Efeito Felipão. O que tu achou, Cavalinho? O que tu achou dessa primeira vitória do Grêmio? Graças a Deus. Finalmente chegamos desse primeiros 3 pontos dessa competição. Um pouco tarde, é verdade, mas conseguimos chegar nessa primeira vitória importantíssima. O Grêmio conseguiu fazer a retranca, aquela que o Felipão ele se propôs a esperar mais o time do Fluminense. Vamos falar um pouquinho do que a gente viu nesse jogo do Fluminense aí, lá no Maracanã. O Grêmio conseguiu segurar o time do Fluminense, bom time do Fluminense, que o Roger Machado vem treinando muito bem. Ele conseguiu fazer o time do Fluminense jogar em cima do time do Grêmio, mesclou um pouco dos titulares com alguns reservas, como eu já tinha dito. Então ele conseguiu colocar o Grêmio mais no seu campo de defesa, o que o Felipão gostou. O Felipão montou o time para esperar mais o Fluminense e sair nos contra-ataques. A primeira coisa que o Felipão fez quando chegou aqui no Grêmio: Pegou ar. Não sei. E esse Felipão tá demais. Voltou aquele estilo do time dele dos anos 90, claro, que ainda é pouco, uma demonstração pouca, mas ele tem um empate, ele tem 2 vitórias. Então, nos 3 jogos o Grêmio não tomou gol. Primeira coisa que ele fez foi ajeitar a zaga. Ajeitou a parte defensiva do time do Grêmio, organizou o time do Grêmio, e o time do Grêmio conseguiu evoluir. Claro que ainda tá bem longe do que a gente espera do time do Grêmio, mas a primeira coisa, como eu falei no último vídeo, antes de jogar bem a gente tinha que ganhar. Finalmente chegou os 3 pontos. Então o Felipão conseguiu arrumar aquela defesa do Grêmio ali, protegeu bem os zagueiros, e o Jeromel e o Kahneman subiram de produção. Jeromel foi perfeito, foi um monstro, foi brilhante. Essa é a palavra, o Jeromel foi brilhante. Todas as divididas de bola ele ganhou, por cima, por baixo, a antecipação dele é excelente, o tempo de bola dele foi perfeito, e o Walter Kahneman, aquele Kahneman, velho Kahneman que a gente esperava, que a gente sabe que ele é. É um jogador com raça, um jogador combativo, ele não tem bola perdida para ele. Se o atacante ganhou a frente, ele vai, ele dá um carrinho, ele puxa, ele derruba, ele faz o que tem que fazer para o Grêmio não tomar gol. O goleiro Chapecó foi seguro de novo, um jogo tão brilhante quanto os últimos que ele vinha vindo, porque a defesa foi melhor nesse jogo, a frente da defesa ali também foi muito boa. Então o time do Grêmio conseguiu se defender mais, esperou mais o time do Fluminense e depois foi saindo. Foi conseguindo. O primeiro tempo foi ruim, tanto do Fluminense quanto do Grêmio, foi um jogo ruim no primeiro tempo. Mas o time do Grêmio conseguiu suportar bem. O Fluminense não teve grandes chances assim, mas o time do Grêmio não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Tá bom. Mas é isso aí, evolução, degrauzinho por degrauzinho, a gente vai conseguindo evoluir esse time aí. Na lateral direita não tem mais, não tem quem conteste mais o Wanderson. O Wanderson deu outra cara para a lateral direita. O Rafinha, a gente agradece um monte ele ter vindo aí, ele tá ajudando muito com a experiência dele. É um baita jogador também, mas ele sabe, ele mesmo, até na comemoração do gol do Grêmio, ele parecia um guri. De todos os guri que estavam ali, ele era o mais guri que tinha naquela comemoração ali, porque ele sabe a importância que foi esses 3 pontos. Então o Wanderson é um jogador que não tem como sair da lateral direita. Ele tem que jogar, de algum jeito ou de outro ele tem que jogar. Claro, se ele não tiver nenhuma lesão que ele não vai ter, se Deus quiser. Então o Wanderson deu um chutaço assim de longe no meio do campo ali, que ele pegou uma saída de bola errada do Fluminense e conseguiu dar um chutaço na travessão, uma pena não entrar aquela bola. Mas o Wanderson foi muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. Felipão até falou que ele foi bem na recomposição, que ele não era cobrado antes. O Felipão falou que ele foi muito bem na cobertura da zaga ali. Então ele era muito bom ofensivamente e defensivamente ele foi bem também. Na lateral esquerda, por incrível que pareça, vocês falam até: Leonardo, só critica o Cortez. Não, nesse jogo eu não tenho nada pra falar do Cortez. Eu tô passada, chocada. Não tem nada de bom? Não tem. Mas também não tem nada de ruim. O Felipão tá fazendo um esquema que ele é mais um terceiro do zagueiro do que propriamente um lateral esquerdo. Então, defensivamente nesse jogo ele foi bem,
Por incrível que pareça, foi bem. Não teve nenhum lance assim que comprometeu o time do Grêmio. Ele vai continuar jogando ali. O ruim vai ser quando a gente precisar da lateral esquerda e não vai ter. Mas como o Felipão tá mantendo esse time esperando mais o adversário, eu acredito que o Cortez vai jogar naquele lado ali e vai dar a contribuição dele. Tomara Deus que ele não faça nenhuma cagada. É verdade. Vamos esperar. Então, Cortez foi mais ou menos. A dupla de volantes ali no Grêmio, pra mim não tem que mudar. O Matheus Henrique pode, quando voltar da seleção, a gente espera que ele vá bem lá também, pra valorizar, pra em seguida ele vazar. Mas quando ele voltar, ele vai ter que esperar. O Vitor Bobsin tá jogando muita bola e o Fernando Henrique tá jogando um bolão. É um jogador que eu esperava que não fosse tão forte. Eu até falei num dos primeiros vídeos, que ele é um jogador franzino, e realmente é, mas ele é um jogador muito combativo. Ele é um jogador que chega firme, não tem bola perdida e também sabe jogar, sabe sair jogando, tem um passe curto bom, tem um lançamento bom também. Então é um jogador que o Thiago Santos vai ter que correr muito para tirar ele dali. É um mito! Então, Vitor Bobsin e Fernando Henrique muito bem na volância do Grêmio. O Jean-Pierre foi mais ou menos, não foi aquele Jean-Pierre da LDU, mas também não foi ruim. Teve participação, teve marcação, teve algumas pifadas que ele tentou. Não foi de todo mal, mas ainda a gente sabe que ele pode melhorar muito. O Alisson, como o Felipão falou na entrevista, que ele era um jogador que todo técnico do mundo gostaria de ter, mas não exatamente o Alisson. Ele disse o estilo de jogo do Alisson, aí cabe a interpretação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ele é aquele jogador que é atacante pela direita ou esquerda, mas é um jogador que ajuda muito defensivamente. Isso os técnicos adoram. Jogador que consegue ajudar tanto o lateral quanto o volante naquela volta. Então o Alisson, taticamente ali, ele é importantíssimo para qualquer treinador. Tanto que ele foi com acho que com o Roger ele não estava. Mas com o Renato ele foi titular, agora com o Thiago Nunes ele ia ser titular, agora com o Felipão ele tá voltando também e vai ser titular ali, vai trocando ali junto com ele, Douglas Costa e Ferreirinha, mas ele vai estar sempre jogando. Léo Pereira também foi mais ou menos, não foi mal, mas também não foi muito bom. Deu a contribuição dele, era combativo, corria bastante, então ele foi mais ou menos. Não foi tão ruim, também não foi tão bom. O Diego Souza ainda está numa fase que ele agora deixou de fazer gol. Ele não consegue fazer gol, tem alguma contribuição ali aqui, ajuda na experiência que ele tem, mas a gente sabe que ele consegue fazer mais coisas. Ele pode se movimentar mais, ele pode pedir mais o jogo para ele, jogar mais de pivô, fazer alguma coisa assim. Defensivamente até ele vai ajudar, quando tem escanteio para o adversário, ele vai lá ajudar e geralmente ele tira uma bola, duas ali na defesa do Grêmio. Então o Diego Souza foi mais ou menos. Agora em seguida volta o Churin e aí eles vão ver quem é que vai entrar. No último vídeo eu falei que tinha uma expectativa muito boa do Pinares. E quem é que fez o gol? Não sei. Pinares, chileno Pinares. Entrou, tentou uma pifada no time do Grêmio ali no finalzinho já do jogo, ele já entrou, ele e o Ricardinho. A bola ficou entre os zagueiros ali e não chegou, mas teve uma experiência muito grande, teve uma frieza muito grande na hora do pênalti incontestável. Na hora do pênalti eu achei que não tinha sido pênalti, porque a jogada foi rápida, e então parecia que o Alisson tinha caído bem fora da área, mas antes do juiz dizer que era pênalti, teve uma imagem atrás do gol ali que era incontestável. Foi um pênalti bobo, querendo ou não, do jogador do Fluminense, mas nós não temos nem aí, nós temos lá para fazer o gol. E nós precisava desse gol, nós precisava do 3 pontos, e ele veio, e agora vai vir mais. Entendeu? Você entendeu, velho? Agora a gente vai subir, se Deus quiser, vai começar a ganhar jogos importantes, vai começar a jogar melhor. O Felipão, não tem outro cara que era para assumir o Grêmio nessa hora. O Felipão é mestre, é ninja. Ele tem uma sabedoria naquele velhinho que tá louco. O cara tem quase 80 anos e sabe tudo de futebol. Ele sabe motivar o jogador que tá encostado, ele sabe
ajeitar os caras que não estão conseguindo render o que tem que render. Felipão, não tem discussão com o Felipão. Então, o Ricardinho entrou, foi mais ou menos também, não teve muita participação, e agora a gente espera que ele comece a usar esses jogadores que estão meio encostados ali. Churin, Pinares, alguns outros jogadores que estão do lado de fora ali que podem ainda contribuir com o Grêmio. Então a gente espera que o Grêmio consiga manter essa evolução aí, nessa garra, nessa vontade e consiga subir na tabela. A gente já saiu daquela lanterna chata lá e vamos subir, se Deus quiser, e vamos conseguir sair dessa zona aí. Quem sabe o futebol melhora e a gente consiga também olhar mais ali, vamos ver, mais na frente ali tem uma Copa do Brasil, tem uma Sul-Americana, quem sabe a gente traz esse caneco pra cá, pra nós comemorar também, né? Não é só de coisas ruins que a gente vive no futebol. Galera, deixa o like, é importantíssimo que vocês deixem o like de vocês. Comentem ali o que vocês acham do vídeo, o que vocês acharam do jogo, falem alguma coisa sobre o próximo vídeo que vocês querem. A gente tá planejando fazer um quadro novo dentro do canal para chamar alguns amigos aí. A gente não sabe quando vai estrear esse quadro, mas a gente tá pensando como a gente vai fazer, quem a gente vai chamar. Até vocês podem começar a sugerir amigos, tanto gremista quanto colorado. A gente vai tentar achar um meio termo aí pra gente não deixar ninguém de fora, amigos, conhecidos, até gente que seja entendedor de futebol, que eu não entendo nada, só falo bobagem aqui, isso aí a gente sabe, né? Então, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha aí nos grupos de WhatsApp aí que nós dá uma moral boa lá no Facebook. Em seguida a gente vai ter uma fanpage. Então era isso, espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo.